Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza, pessoal, 12ª rodada do torneio de candidatos, reta final aqui de um total de 14 rodadas. A gente tem agora de brancas, Ding Liren contra o Grischuk. Vamos ver como é que ficou a classificação aí depois da 11ª rodada, vamos relembrar. O Ian Nepomniachtchi segue na liderança com 7 pontos aqui, líder isolado. Temos a Nishikori logo na cola e meio ponto atrás, só que tem que lembrar uma coisa, pessoal, uma coisa importante. O Guiri contra o Nepomniachtchi, ó, o Nepomniachtchi aqui é o número 1, o Guiri é o 2. O 1 contra o 2 aqui, ó, deu 1,5 aqui pro Nepomniachtchi, tá? Então foi uma vitória pro Nepomniachtchi e um empate, ou seja, o Nepomniachtchi venceu o Guiri nas duas partidas que eles jogaram no torneio de candidatos. O que isso significa? Que se o match no final do torneio de candidatos tiver pontuação a mesma, Ian Nepomniachtchi e Guiri, Nepomniachtchi vence o torneio de candidatos. Então o Guiri tem que ficar pelo menos meio ponto acima do Nepomniachtchi no final do torneio, no final da 14ª rodada, para ele vencer o torneio. Então ele não pode empatar contra o Ian Nepomniachtchi. Posição difícil aqui para o Guiri, ele tem que terminar meio ponto acima do líder. A gente tem aqui com 6 pontos Caruana, depois seguimos aqui 5,5 pontos Grischuk e o MVL, 5 pontos Wang Ao, 4,5 Kirill Aleksenko e 4 pontos aqui o Ding Liren. Então feito aqui a contextualização, vamos à partida. Ding Liren abre aqui a partida com o peão da dama D4, o Alexander Grischuk responde aqui com D5 e aqui C4. Temos E6, cavalo em F3, cavalo em F6, cavalo C3, todo mundo desenvolvendo aí os cavalos, bispo em E7 e o Ding Liren agora transforma isso tudo num sistema London com o lance bispo em F4. Temos roque aqui pelo Grischuk e E3, olha só, o Ding Liren fazendo aí o sistema London, quem diria cavalo de bem em D7 e agora C5 avançando o peão, deixando tudo fechado, impedindo o C5 aqui do Grischuk. A cavalinha H5 foi jogada atacando o bispo e aqui bispo D3. O Ding Liren não se incomoda em perder aqui o bispo da London. Temos cavalo por F4, na verdade não tinha uma outra maneira de evitar, né? Mas é interessante notar bispo D3, porque muitos jogadores fazem praticamente automaticamente aqui os jogadores de London, bispo G3, né? Com a ideia de que se cavalo toma pelo menos abre a coluna H. E o Ding Liren aqui mostra uma ideia diferente, ele prioriza o desenvolvimento aqui com bispo D3. Temos cavalo por F4 e por F4. E os peões aqui de D4 e F4 ficam controlando bem a casa de E5. A partida seguiu com B6, questionando aqui, lutando por essa casa de C5. B4 protegendo A5, A3 protegendo. A torre está muito bem protegida aqui pela dama, não há problemas em abrir a coluna A. E aqui C6 foi jogado então pelo Grischuk. Temos roque, bispo em A6, tentando resolver o problema aí do bispo mal aqui do Grischuk, né? Esse bispo que estava meio sem jogo, aí os peões nas casas claras. E aqui cavalo em E2 foi jogado pelo Ding Liren. Temos dama C7 e aqui H4, o dragão chinês vai estourando tudo aí na ala do rei. O Ding Liren tem feito bastante isso. H6 foi jogado e agora G3, olha que estrutura bastante sólida. O Ding Liren não tem mais o bispo de casas escuras, mas ele está fazendo um domínio muito forte com os peões e com os cavalos aí nas casas escuras. Bispo C4 foi jogado agora pelo Grischuk e aqui dama C2 pressionando o bispo. B5 trazendo mais uma proteção para o bispo aqui em C4 e torre de F em E1 desenvolvendo aqui o Ding Liren. Temos torre em A7, cavalo C3, torre de F em A8 e agora a torre de A em B1 aqui pelo Ding Liren. Temos A por B4, A por B4, a coluna A é do Grischuk, né? A coluna A é minha aqui. A partida seguiu com bispo por D3, dama por D3 e aqui bispo em F6. Temos H5 aqui pelo Ding Liren ganhando mais espaço na ala do rei. Torre em A3, cravando aí o cavalo, entrando com as peças. Dama C2 foi jogado, saindo da cravada, liberando o cavalo para poder jogar. E aqui bispo em E7. Agora rei G2, o Ding Liren melhora a posição do rei. Temos bispo em F6. E aqui o Ding Liren faz o lance torre de E em C1. Bispo D8, o Grischuk fica indo e voltando com as peças. Dama em E2. E aqui o Ding Liren vai para um plano para brigar aí pela coluna A. Temos bispo em F6, torre C2, colocando aí a torre pronta para brigar pela coluna A. E aqui dama B8 foi jogado pelo Grischuk. Torre de bem B2 e aí o Ding Liren faz um canhão de Alekhine invertido aqui. Ele quer realmente juntar todas as forças para brigar pela coluna A. Temos bispo D8, o Grischuk segue passando a vez. E agora cavalo B1 aqui pelo Ding Liren atacando a torre aí de A3.
a torre de 3 em A6 e agora cavalo aqui em E5, um cavalo muito bem colocado aí na posição, pressionando o C6, atacando agora o cavalo aqui em D7. Cavalo em F6 foi jogado. Aqui, qual que é o ponto todo, né? Se o Grichuk captura aqui cavalo por E5, vamos trocar peça e tudo mais, o Ding Liren pode capturar inclusive com o peão de D aqui e dar a casa de D4 para o cavalo dele chegar lá no futuro. Seria um cavalo muito forte aqui na casa de D4, pressionando o C6. Isso poderia trazer problemas. Então a partida seguiu aqui com cavalo F6, o Grichuk evita isso. E agora cavalo D2 foi jogado aqui pelo Ding Liren. Temos bispo C7, cavalo B3, o cavalo vai fazendo as suas manobras. Dama aqui em E8, cavalo C1, mais uma vez dando apoio aqui para a casa de A2. Temos torre em A4 pelo Grichuk pressionando o peão aqui de B4. E aqui cavalo de D, de C em D3. Trazendo mais um apoio para o cavalo aqui em E5, protegendo aqui em B4. Mais uma vez preparando para brigar pela coluna A. Cavalo em E4 foi jogado e aqui o Ding Liren toma um pouco mais de cuidado na ala do rei. Segue primeiro com G4, temos torre de 8 em A6, trazendo mais uma proteção para o peão de C6. F3 expulsando o cavalo daí, cavalo volta para F6 e aqui rei em F2. Torre em A1 foi jogado e agora torre em A2, agora sim o Ding Liren quer brigar aí pela coluna A, né? Evita aqui um lance como torre H1, que seria bastante preocupante e agora não pode ser jogado, né? Se você jogar um lance como torre H1, simplesmente torre por A6 dá vantagem para o Ding Liren. Ah, mas aí torre H2 ganha a dama, né? É uma dama por duas torres, né, pessoal? Depois de rei G3 aqui, por exemplo, torre por E2, torre por E2, as brancas têm o domínio da coluna A, vão se infiltrar, não vai ser problema nenhum essa dama a menos, com todos os ataques que as brancas vão ter aqui, uma posição praticamente ganha para as brancas, né? As pretas vão ter dificuldade de defender em F7, defender toda a posição. Então aqui a partida seguiu com dama em A8, o Grichuk traz mais uma proteção aí na coluna A, e agora cavalo em C1, mais uma vez aqui pelo Ding Liren, tem que ter um jogo de paciência aqui, né? Uma paciência oriental aqui que o Ding Liren está tendo. Agora cavalo em C1 foi jogado, trazendo mais uma proteção aqui para 2. E aqui algumas trocas, finalmente. Torre de 1 por A2, torre por A2 e aqui torre em A3 foi jogado pelo Grichuk. Temos torre por A3, dama por A3, a dama do Grichuk está atacando aqui o cavalo, está atacando o peão de B4 e aqui dama D2 protege tudo, né? Protege toda aqui a posição. A partida seguiu aqui e nessa posição é muito difícil de achar aqui um lance para as negras agora, né? Aqui é o momento crítico da partida, podemos dizer que é a posição crítica aqui. O que jogar, né? Aqui existe uma pressão em C6, e o Grichuk tenta eliminar o ofensor aqui de C6. No entanto, esse lance traz uma série de problemas que eu já vou comentar. Aqui talvez, pessoal, um lance como dama A6 ou dama A8 pudesse continuar com a dama controlando aí a coluna A, protegendo o peão de C6. Seria uma ótima opção. Bispo por E5 foi jogado pelo Grichuk, aqui perdendo a paciência, né, querendo trocar logo as peças. Isso vai trazer problemas. D por E5, né? Rafael, mas o manual manda sempre que tem dois peões que podem capturar a peça, capturar com aquele que vai em direção ao centro e não o que se afasta ou continua no centro, né? Por que que o Ding Liren está fazendo isso? Aqui, de fato, o Ding Liren está fazendo isso para ganhar a casa de D4 aqui para o cavalo. E o cavalo vai ficar pressionando em C6 e as brancas vão ter um final vantajoso. Vamos ver. D por E5 foi jogado, o cavalo está atacado, cavalo D7 e agora cavalo em E2, manobrando aí o cavalo. Temos F6 aqui pelo Grichuk, mais uma decisão aqui bastante perigosa, né? Porque agora o cavalo quando chegar em D4 vai estar atacando duas peças, aqui dois peões. Então aqui talvez também o Grichuk pudesse considerar ficar incomodando aqui, fazer um lance como dama 1 para inibir o F5, enfim, ficar segurando aí a coluna A e dando mais trabalho. F6 agora cria todo tipo de problema, a partida seguiu com E por F6 e agora ameaçando o cavalo D4, E5 o Grichuk tenta impedir a entrada do cavalo em D4, mas agora F por G7, o Ding Liren já tem um peão a mais, aqui E4 foi jogado e depois de simplesmente dama C3, aqui o Grichuk abandona a partida, pessoal. Como assim? O cara... Olha só o que aconteceu, pessoal. O Grichuk cometeu duas imprecisões ali, vamos falar, dois erros, talvez, exposicionais ali na sequência. Foram suficientes para ele ter que abandonar dois lances depois. É inacreditável o que aconteceu aqui nessa partida. Vamos primeiro entender por que abandonou. Bom, abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui é o seguinte, olha só. A dama veio para C3, protegeu aqui, né, a casa de F3, que era o contra-jogo aqui do Grichuk. A dama veio para C3, bloqueou. A dama continua protegendo aqui em B4.
né? E aqui, enfim, vai continuar como aqui? Por exemplo, dama por C3, cavalo por C3, as brancas têm um final vencedor. Por exemplo, E por F3, rei por F3 e D4, avançando aí com o peão passado. Aqui o Ding Liren poderia, né? Vários lances são bons aqui, cavalo E4 já ganha, cavalo E2 já ganha. Mas se você quer finalizar aqui ao bom estilo, né? Aqui você pode jogar com um cavalo por B5, né? E C por B5, C6, esse peão aí vai praticamente aprisionar o cavalo na defesa. Cavalo B6 e aqui rei E4, tá caindo o peão, vai cair B5, esse aqui é um final vencedor para as brancas, né? Rei por G7, rei por D4, rei F7, rei C5, cavalo C8, C7, cavalo E7, rei por B5, rei E6 e aqui rei B6, vai jogar rei B7. E promover, né? Rei D7, encostando rei B7, cavalo C8 e postergando B5, cavalo D6, cheque, rei B8, aqui rei E7, C8 promovendo para a dama, cavalo toma, rei toma, esse aqui é um final vencedor, né? O peão vai avançar, não tem como segurar, rei D6, B6, rei C6, B7 e aqui não precisamos continuar a análise, né? Então, dama C3, força aqui para um final vencedor para as brancas. O Grischuk percebeu isso, não tem muito cabimento tirar a dama daqui para qualquer outra casa. Tá vindo dama D4, por exemplo. Enfim, a posição aqui das negras vai desmoronar um pouquinho mais, né? Vamos ver essa variante aqui com dama 2, já que eu comentei, né? Dama 2 pode seguir até com G5 aqui, estourando tudo, né? As brancas têm muito peão agora na ala do rei. Pode jogar aqui um E por F3, por exemplo, rei por F3, H por G5, aqui dama E3 é forte, né? A posição das pretas vai entrando em colapso. G4 cheque, rei F2, aqui rei por G7, por exemplo, tá vindo dama E7, tá caindo o cavalo e tudo mais, né? Então a posição acabou ficando aberta e comprometida aqui pro Grischuk, né? Foi curioso que ele fez aqueles dois erros na sequência e a posição dele desmoronou tão rapidamente que ele teve que abandonar aqui pouco depois, né? Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com e vamos comentar aqueles pontos críticos lá. Vamos lá. 98,6% de precisão pro Ding Liren, que paciência, que precisão, né? O PP aqui do Ding Liren, a precisão e paciência. E aqui 97% de precisão pro Grischuk, foi muito preciso, mas aqui no final cansou, né? A gente vê o gráfico, isso foi equilibrado, foi segurando o dragão chinês, mas o dragão chinês é pesado, né? Uma hora ele se solta ali das correntes e arrebentou. Uma belíssima vitória aqui do Ding Liren. Vamos olhar aqui, ó, o gráfico dá duas imprecisões, né, pro Grischuk e um erro. Vamos olhar o momento principal aqui, né, que realmente a posição foi desmoronando e rapidamente, né, isso aqui foi um barranco. Vamos lá ver o que aconteceu. Pessoal, muito instrutiva a posição, as pretas não sabem o que fazer, o Grischuk na preguiça trocou peça aqui, né, é o lance da preguiça, como diria o grande mestre Krikor, né. Aqui trocou peça, na preguiça, aqui um lance como dama 8 continua trazendo problemas para as brancas. É claro, as brancas têm cavalos, aqui um par de cavalos contra cavalo e bispo em posição fechada como essa, é vantajoso para as brancas, mas com dama 8 o Grischuk fica aqui passando a vez, pode ficar jogando dama 8, dama 6 toda hora e ver o que acontece. As brancas vão tentar uma hora alguma ruptura com esses peões na ala do rei. No entanto, isso dá para defender. Por exemplo, cavalo B3, dama 4 atacando o cavalo, cavalo C1, dama 8 protegendo C6 de novo, dama C2, rei F8, aqui pode seguir com cavalo E2, cavalo G8 para jogar um F6 de repente, F5 avançando aí na ala do rei e agora sim, né, depois do F5, fazer um bispo por E5 seria uma possibilidade. Bispo por E5, D por E5 e dama 1 imediatamente, né, continua controlando a coluna A e atacando o peão ali de E5, né, depois de F por E6, F por E6, F4, por exemplo, e cavalo E7. As pretas se defenderam, o cavalo consegue chegar em E7 protegendo aqui em C6 e tá tudo bem. Agora o problema é que depois de bispo por E5 não dá esses tempos todos aí pro Grischuk, né? Veio bispo por E5, e por E5 o cavalo aqui em D7, aí cavalo E2, o cavalo tá vindo para D4 e não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, aqui acabou. Agora, mesmo depois de bispo por E5, que não foi a decisão correta do Grischuk, D por E5, cavalo D7 foi jogado cavalo E2 e F6, F6 foi aqui um lance realmente suicida do Grischuk, né? Ele teve que abandonar poucos lances depois, aqui 2 ou 3 lances depois, né? Veio 1, 2, 3 lances depois aí de F6, né? F6 estourou realmente a posição. Aqui dama 1 ainda continuaria, né, tentando impedir F5, depois de G2 dama 4, fica incomodando aqui em B4, cavalo D4 agora atacando lá em C6, teria que jogar um dama 8, né, dama F2 dama 6, dama D2 dama 8, teria como incomodar. Aqui o Ding Liren tem como quebrar a posição?
tem como quebrar com muita paciência, né? Ele poderia jogar um dama E3, por exemplo, dama 2, cheque, rei G3, dama 8, volta para defender lá em C6, dama E1, e aqui a dama na coluna E fica apoiando o peão para jogar um F5, E6, né? As brancas poderiam tentar quebrar a posição dessa forma. Cavalo F8 já prevendo a tempestade. F5, rei H7 passando a vez, dama C3, dama 6 protegendo lá em C6, dama C1 não é fácil, teria que ter muita paciência, muita manobra, né? Rei H8 e aqui um F4, pouco a pouco vai avançando, e por F5G, por F5 as brancas vão quebrar a posição em mais alguns lances, dama 8, dama E3, cavalo D7, rei G2, por exemplo, dama A2 cheque, dama E2, e aqui dá até para trocar as damas que é um final vencedor, dama por E2 cheque, cavalo E2, rei G8, e esse final as brancas ganham, apesar da igualdade material, mas por conta da fraqueza aqui desses peões na ala da dama. Então, por exemplo, E6 atacando o cavalo, cavalo em F6, cavalo D4, vai cair C6, vai cair B5, rei F8, por exemplo, cavalo por C6, cavalo por H5, tá caindo em F4, tudo as pretas ainda tentariam, né? Mas aqui, depois de cavalo A7, dando apoio para o peão passar e também atacando em B5, poderia seguir D4, rei F3, D3, cavalo por B5, rei E7, E por F7, D2, opa, cuidado, rei E2, rei por F7, rei por D2, e aqui não tem como parar os peões passados na ala da dama. Cavalo F6, cavalo C3, H5, rei E3, e aqui acho que não precisa continuar a análise, né? O rei chegou aqui, está controlando muito bem o peão da coluna H, e aqui um cavalo, esses dois peões vão conseguir vencer contra o rei e o cavalo, né? Só um pouquinho mais então aqui para ver. Vamos ver o rei E8, vai o rei indo lá para a ala da dama, B5, aqui rei D7 tentando segurar os peões, rei F3, um pouco mais próximo aí, rei C8, pronto, as negras estão felizes aí, o rei está próximo aí dos peões, né? Cavalo E2, por exemplo, manobrando, cavalo D7 atacando o peão, C6, cavalo F6, B6, opa! Cavalo D5 atacando o peão de B6, B7, cheque, rei B8, aqui dá para jogar um rei G3, vamos para cima desses peões, cavalo B4 atacando lá em C6, cavalo D4 protegendo, aqui cavalo D5 manobrando, pressionando F4, rei H4, cavalo por F4, aqui cavalo E6, por exemplo, pressionando lá em G7, cavalo G2 cheque, rei por H5, rei A7 passando a vez, aqui cavalo por G7, precisa ir mais um pouco, vamos lá, vai, vamos acabar, vai, vamos promover um peão logo, cavalo F4 cheque, rei H6 para não ter mais cheque, vai, cavalo aqui em D5, vamos acabar com isso daqui, não pode pendurar, né? Aqui, cavalo E6, rei B8, por exemplo, rei G7, dando apoio para o peão passado, cavalo E7, agora tá ficando mais claro, né? F6, cavalo F5, chorando, rei G6, cavalo D6, agora F7, sim, cavalo para F7, rei para F7, aqui já dá para ver, não é afogamento, hein, pessoal? Ainda bem, né? Ainda bem que não tem um bispo aqui em G1, imagina, um bispo segurando aqui as casas escuras, e aí o cavalo tirando a casa de C7, o peão não deixa o rei se mover, empatou, né? Empate por afogamento. Mas não tem um bispo aqui em G1, aqui o rei tem que ir para A7 e as brancas vão tranquilamente levar o rei aqui para apoiar a promoção do peão e vencer esse final. Então, realmente seria uma possibilidade melhor ao invés de F6, jogar aqui um lance dama 1, a gente viu que o jogo iria muito longe ainda e o Jinglirin teria que, claro, acertar sempre os melhores lances, né, para conseguir vencer uma posição como essa. É uma posição técnica, né, segundo esse estudo, é uma posição com potencial, né, para as brancas vencerem, mas teria muita luta, muita, né, necessidade aí de acertar os lances toda hora. Então o Grischuk poderia sobreviver um pouco mais ainda, né? Então realmente F6 foi o lance que, vamos embora, vamos para casa. É o lance do sanduíche, né? Vamos comer logo aquele sanduíche, que eu tô com fome. Mas é isso, beleza, pessoal? A gente segue cobrindo aí mais partidas dessa 12ª rodada do torneio de candidatos. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez, no tabuleiro de xadrez, jogo com os meus amigos.